Fala caboclo, fala parente, fala parentada, sejam muito, mas muito bem-vindos à nossa Sábado de Bubuia Podcast aqui na programação da Rede Onda Digital, na TV aberta no canal 8.2 e na Rádio FM 92,3 MHz. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanham por meio das redes sociais, no @ de Bubuia Podcast, YouTube, Facebook, Instagram e também, né, gente, principalmente a todos vocês que nos acompanham por meio das redes sociais da Onda Digital, @Rede Onda Digital, no Instagram, Rede Onda Digital com 2 L's, e nas demais redes sociais, Facebook, YouTube, também o @Rede Onda Digital. E agradecer a vocês que nos acompanham no site também da Onda Digital. Muito obrigado. www.redeondadigital.com.br é o site, melhor site de Manaus, site de notícia com jornalismo investigativo, jornalismo de qualidade, né? Ótimos profissionais, aquela matéria investigativa, sem fake news, né, gente? Até porque a gente vive num mundo de fake news e aqui a notícia é apurada, não vai ao ar sem antes ter a convicção, ter a certeza de que a notícia é séria, é verdadeira. Então anota aí www.redeondadigital.com.br. Quero mandar um beijo pra minha sogra que tá lá no Ceará. Uma hora dessa, ela não tá fazendo picanha hoje, né, gente? Poxa, ela deve estar fazendo camarão no alho e óleo. Um beijo, meu amor. Minha sogra que me acompanha sempre. Quero agradecer a todos os nossos amigos do aplicativo também que nos acompanham. Quero mandar um abraço para os amigos do aplicativo, os amigos taxistas, os amigos mototaxistas também, os amigos do micro-ônibus também. Um abraço para toda essa turma aí que nos acompanham e não deixa de assistir, de ouvir também Áudio Bubuia todo sábado de 11 a meio-dia, gente. O nosso encontro é marcado hoje. O nosso bate-papo é para lá de especial. Eu tô tendo a honra de ter a visita de 2 pessoas ilustres que eu tive a honra de conhecer há muito tempo atrás, na época que eu ainda fazia faculdade, e eu entrei na faculdade, eles já estavam finalizando, já estavam na cara do gol, né? Se formaram bem antes que eu, e são meus amigos, e hoje eu tô tendo essa honra, gente, de ter aqui. Vou até apresentar, vou dar uma pincelada. O Adson Moreira de Queiroz, ele é radialista, produtor executivo, graduado pelo Uninorte em comunicação social, rádio e TV, com ênfase em produção, locução, apresentação, direção e produção de TV, cinegrafia, cinema e teatro. Ele é pós-graduado em assessoria de comunicação e mídias digitais pela Faculdade Boas Novas. O Ari Santos é produtor audiovisual, graduado pelo Uninorte em comunicação social, também rádio e TV, MBA em comunicação e marketing e mídias digitais pela Faculdade Estácio do Amazonas. Ele iniciou a carreira de produtor audiovisual em 2007 e atualmente trabalha no núcleo digital do Liceu de Artes e Ofícios do Cláudio Santoro. Meus amigos, eu convido a todos vocês a ouvirem e assistirem o nosso bate-papo aqui sobre o cinema na Amazônia com essa turma de peso. Adson Queiroz e Ari Santos, meus amigos, sejam bem-vindos à Onda Digital. Olá, Marcel Mota, tudo bem? Forte abraço aí para todos que acompanham o de Bubuia e a audiência da Onda Digital. E vamos começar aqui falando um pouco, né, sobre como o cinema, né, iniciou nas nossas vidas, né? Sim. Eu diria que desde o princípio. Deixa, por favor, o Adson dar um bom Adson dia Queiroz, também. nosso Boa grande tarde, amigo. Bom dia, boa tarde para quem ainda não almoçou, no caso, né? Sim. E é o seguinte, se deixar ele vai embora, ele fala, ele se Rapaz, empolga. Então tem que segurar, né? Tem que segurar um pouquinho. Ele vai já contar um pouquinho dessa história de como tudo começou, como a gente se conheceu e tudo mais. Sim. Meu nome é Adson Queiroz e é um prazer estar aqui na Onda Digital. Sim. Então você, por favor, acompanhe a gente aí através da rádio, da TV, do portal. Obrigado. Ó, garanto pra vocês que vocês vão gostar muito dessa conversa de hoje. Agora sim, Ari, pode falar. Vamos começar então por você, Arizão. Eu costumo iniciar o nosso bate-papo pedindo pro
Até para antes de a gente entrar no cinema, enfim, os aspectos, para quem já te seguem vocês, né, nas redes sociais, mas não sabe se o Ari nasceu em Manaus, se o Ari veio lá do interior, né, se o Ari é casado, se o Ari tem filhos, hein? Você poderia dar essa pincelada antes, Arizão? Tá certo. Bom, eu sou aqui de Manaus mesmo, né? Sim. Quais são as outras? Se eu nasci em Manaus e... tá solteiro? Assim, no momento eu estou com uma pessoa, né? Ah, é! Fazendo mistério, não quer mistério não quer revelar, né? E você, meu amigo? Prazer, galera. Meu nome é Adson Queiroz, nascido em Manaus, Amazonas. Sou manauara, amazonense, manauense, tudo junto. Sim. Tô namorando. Um beijo pro meu amor da minha vida, Alessandra. Ô, Alessandra. Pra minha filha Adria. Vou aproveitar logo um beijo pros meus pais. Isso. Seu Edson e Dona Rose. E assim como o Aristeu, que trabalha no núcleo digital do Liceu, sim, eu vou mandar um abraço pra minha galera, o meu setor, que é o setor de audiovisual da Secretaria de Cultura. Olha que legal. E é uma equipe maravilhosa com que eu trabalho todos os dias. E eles até cobraram. Acabaram de mandar mensagem. Quero ver se não vai mandar o alô pra gente. Já tô mandando. Galera do audiovisual, é nóis. Se me permites, eu também quero mandar então um abraço aí pra minha turma do Liceu Digital, Fique galera online, minha mãe que tá me assistindo e também pra minha Grace. Beijo, Grace. Acabei revelando, hein? Que legal. Então, meus amigos, a gente começa assim, né? Vocês poderiam compartilhar um pouco sobre como o cinema entrou na vida de vocês e como começou essa paixão pelo cinema? Adson. Vamos lá. Como é que o cinema entrou na minha vida? Primeiro entrou o teatro. Sim. Normal. É muito difícil alguém que não tenha trabalhado, que não trabalhe com cinema ou audiovisual, não tenha passado pelo teatro. Acontece. Mas desde criança eu tive ótimos professores que me incentivaram. Como é que tudo isso começou? Eu nem sabia que existia isso. Na minha escola existia o campeonato de leitura. Sim. Hoje em dia tá tudo mais rápido, outro né? nível, outro Sim, patamar. sim. Tem as Olimpíadas de Matemática, tem a Olimpíada de Língua Portuguesa. Pro pessoal da faculdade tem os desafios do Sebrae. Mas na minha escola, antigamente, não tinha tudo isso. Sim. E uma professora minha, eu gostava muito de ler. Sim. Por incentivo do meu pai e da minha mãe. Minha mãe ficava até 10 horas da noite comigo, fazendo minhas tarefas de casa. Uau. Mãe, acompanhe seus filhos. Obrigado, mãe. Então a minha mãe me incentivou isso, me incentivou muito. O meu forte não era matemática. O meu forte sempre foi língua portuguesa, mas por influência da minha mãe. Uma professora minha me chamou, fui para um campeonato de leitura na 4ª série, e aí tudo começou. Eu ganhei esse campeonato de leitura, eu nem sabia que botaram numa sala um monte de adolescentes, de garotos de 4ª série para ler uns textos, eu li. Sim. E daí um professor meu uma professora pediu de um professor meu alguém que pudesse ajudar fazendo uma leitura de um texto no grupo de teatro da escola. E aí, mano, foi uma leitura, 2, 3, entrei pro grupo de teatro de escola, entrei pro grupo de teatro de igreja. E nessa história de entrar pro grupo de teatro de igreja, começaram a aparecer alguns convites pro famoso cinema de guerrilha. Olha. Tu pode fazer uma participaçãozinha aqui? E eu nem sabia o que era isso, cara. O que era cinema, o que era audiovisual. Eu era apaixonado por teatro. Sim. Vou lá ver o que é. Vamos ver do que dá. Comecei a fazer um papelzinho aqui, um papelzinho ali. O papelzinho foi crescendo, de uma página virou 2, 3, 4. E quando fui ver, eu já estava envolvido com vários amigos meus nesse negócio de cinema de guerrilha. De fazer o cinema por amor mesmo, por amor à arte. Sem envolver grana, sem envolver patrocínio nem nada. Só que eu comecei a gostar de outra coisa também. Eu fiquei curioso por tudo. O que fazia o diretor? O que fazia o produtor? O que fazia o diretor de arte? Como é que o cara manuseava a câmera? Eu ia perguntar. Mas aí, como é que é isso? Como é que é aquilo? Aí começava a ensinar. Aqui é o foco. Aqui você dá zoom. Comecei a aprender sobre planos, enquadramentos. E isso, 10, 12, 13 anos. Ou seja, Uau. eu não estava em curso nenhum, em aula nenhuma. Eu ia na base da curiosidade. Legal. Mas cada vez mais apaixonado pelo teatro de rua e teatro de igreja. O que acontece? Chega a hora de fazer a faculdade. Aí, meu amigo, não teve jeito. A primeira coisa que eu fiz, eu fui procurar ver o que tinha a ver com o que eu gostava. Sim. Aí tinha lá jornalismo, publicidade e propaganda, produção editorial e rádio e TV. Sim. Eu li a ementa dos 4 e o que me fez apaixonar foi rádio e TV, porque mexia com cinegrafia, com produção, com roteiro, com direção. E até hoje a gente tá nisso. Conheci o Aristeu na faculdade. O Ari, né?
Desculpa, conheci o Ari. Não revela o Ari é outra mistério. pessoa. Conheci o Ari Santos na faculdade. A gente começou a conversar sobre esse lance de produção, sobre esse lance de cinema, sobre esse lance de audiovisual. E todo dia a gente passava a conversar direto. E foi uma grata surpresa pra mim, foi uma amizade. Eu costumo falar isso pra todo mundo. Sim. A gente começou como colega de faculdade, porque ele era de uma sala, eu era de outra. Viramos amigos. Depois, colegas de profissão, porque a gente se formou. Depois, a amizade continuou. E hoje eu tô na Secretaria de Cultura e ele também. Ou seja, viramos amigos e colegas de trabalho. Legal. E aí, Elisão? Conte aí como é que o cinema surgiu na sua vida e essa paixão também. Bem, Marcel, eu diria que o cinema está desde o princípio nas nossas vidas. Quando criança, eu sempre fui apaixonado por televisão. Sempre gostei desse mundo da comunicação social. De alguma forma, eu sempre gostei de TV, rádio e o cinema. Quando criança, tiveram filmes assim que marcaram a minha vida, né? E eu sempre tive muita facilidade de decorar nome de diretores, atores, trilhas sonoras. Por exemplo, filme que o diretor Steven Spielberg dirigiu. Um exemplo, Indiana Jones. O protagonista, Harrison Ford. Trilha sonora, John Williams. E eu consegui, né, ter essa facilidade de decorar nome de artistas, né? Filmes que me marcaram, E.T., o Extraterrestre, o filme do diretor James Cameron, Exterminador do Futuro, que eu sempre gostei de ficção científica, né? De Volta para o Futuro, até hoje é um clássico que eu amo, né? Fora outros filmes, né? Sim. Eu sempre deixei bem claro, né, que a minha influência era o cinema hollywoodiano. Tanto é que tem uma curiosidade, né? Quando o diretor James Cameron ganhou o Oscar, né? Isso lá no finalzinho dos anos 90, né? Eu moleque ainda, eu vi ele fazendo aquela expressão, né? Eu sou o rei do mundo. E aquilo ali me marcou, né? Uma simples imagem me marcou. Eu vi o público aplaudindo ele e eu fiquei me perguntando, nossa, será que algum dia eu vou chegar pelo menos perto disso, né? E como o Adson falou, né? Sim. Quando nós chegamos na faculdade, eu não diria que as portas se abriram. Foi o universo que se abriu. Uau, é verdade. E a gente vai conhecendo pessoas, vai adquirindo conhecimentos. E foi justamente no final de 2006 que eu tive a primeira oportunidade de conversar com o Adson, né? E eu sempre era conhecido como o menino maluquinho, né, Adson? Porque eu sempre ficava de um lado para outro, queria fazer cinema, queria fazer alguma coisa, né? Mas não tinha oportunidade. Sim. E acredito que é isso, né, que vai despertando nas pessoas, né? Você querer fazer e a curiosidade de produzir. E na época, né, eu escrevi meus primeiros roteiros, né? Vou fazer aqui uma menção honrosa também ao Thiago Moraes e a Selena Borges, que eu lembro que foi na época de faculdade que eu fiz um curso, né? Sim. De férias, né? Todo Sim. mundo de férias e eu lá fazendo curso de cinema, né? Aprendi sobre roteiro, direção, como ele falou, né? Os enquadramentos, porque são importantes, né? Primeiro plano, câmera, como eu posso dizer, contra-plongé. Tudo isso mexia com a nossa curiosidade. E foi num desses cursos de férias que eu falei, não, realmente eu quero fazer algo na produção audiovisual. Veio em 2006, a gente se conheceu. Em 2007, eu escrevi o roteiro de Nômades Urbanos. Um dos primeiros documentários que eu vi na minha vida, por influência do professor Gustavo Sorrans, né? Grande Gustavão. Foi o Ilha das Flores, né? Do Jorge Furtado. Sim. Que é uma história que começa com um tomate e vai passando por várias etapas. Sim. E você percebe como é que é o sistema, né? Ele contou aquela história e eu, nossa, muito legal. E foi a partir daí de Nômades Urbanos, conheci o Adson, escrevi o roteiro e foi o nosso primeiro curta documentário e assim foi. Pontapé inicial, Pontapé vamos dizer inicial. assim. Gente, vocês estão gostando do nosso bate-papo? Vocês estão vendo aqui que a turma que tá aqui hoje, né? Eles metralham mesmo. Vai faltar tempo. Quero pedir aí da minha direção, dá pelo menos 5 horas aqui desse bate-papo que vai faltar tempo hoje. A gente vai pro intervalo rapidinho e já volta. 11 horas e 21 minutos, estamos de volta para toda Manaus e todo o estado do Amazonas com o de Bubuia Podcast aqui na programação da Onda Digital na TV aberta no canal 8.2 e na Rádio FM 92,3 MHz. Andrews, nós vamos de que agora? Aí, Andrews. Tem... Aí, saiu. E aí, gente? Olha aí, ó. Gostaram? Rock and roll. Show de bola.
Show de bola. Esse é trabalho do nosso amigo Elvis Braga, chargista, cartunista. Nossa. Nosso parceiro de sempre. Obrigado, Elvis. Valeu, Elvis. A gente vai disponibilizar nas redes sociais. Eu ia falar, vou querer. Vou querer, mano. Gostei. Gente, voltando aqui pro nosso bate-papo, quando vocês começaram a se interessar pelo cinema, produção, né, audiovisual, e vocês perceberam que poderiam trilhar aí esse caminho, né, de carreira profissional relacionado ao cinema? Eu começo? Tu que sabe. Beleza, então. E como nós falamos anteriormente, né? Sim. Foi a questão de curiosidade. E quando nós conhecemos os festivais, vou falar aqui do Amazonas, o Curta 4, Sim. foram os primeiros festivais que nós nos interessamos, né? Sim. E também tinha o festival do Mostra Amazônica do Filme Etnográfico, organizado pela professora Celda Vale da UFAM. E quando eu escrevi o roteiro de Nômades Urbanos, e o professor Gustavo Sornans falou, é isso mesmo, vai em frente, né? Ele deu aval e eu mostrei pro Adson, olha aqui, Adson, o que tu achas da gente fazer esse documentário, né? E ele falou, vamos fazer. E literalmente, nós colocamos o pé na rua. Conversamos com os nossos protagonistas, né? Que são os malucos de estrada. No princípio teve uma certa resistência. Eles não queriam falar, mas depois que eles viram qual era a essência do documentário, Sim. e eles simplesmente amaram, né? E eu diria que um dos pontos positivos foi quando nós estávamos gravando, teve um pequeno contratempo e um dos nossos protagonistas falou, olha, pode gravar. Vai lá, maluco, faz as imagens. E fizemos esse documentário. Na nossa primeira inscrição foi para a Mostra Amazônica do Filme Etnográfico. Quando eu recebi a notícia que nós fomos selecionados, comentei com o Adson, olha aí, Adson, fomos selecionados. E foi uma emoção, né? Nosso primeiro documentário, e a gente já estava, né, sendo indicado. Sim. Isso em 2007. Sim. Mas a grande cereja do bolo ainda estava por vir. Eita. 2008, ano de correria na faculdade, o Adson já estava fazendo o TCC dele, né? Sim. E, mais uma vez, temos oportunidade de um grande festival. Que, na época, era o Amazonas Film Festival. Que é um festival que nós sentimos saudade, porque era realmente a nata do cinema amazonense, né? Sim. Vinham grandes artistas, né? Vieram grandes atores, produtores. Eu lembro que a Alissa Silverstone veio aqui. Uau. O Vinha José gente não Rio, só que- de outros estados, mas de outros países também, né? Isso. Bill Pullman veio aqui. E eu inscrevi o nosso documentário. E a gente tava assim, poxa, será que a gente consegue, né? E quando sai a seleção, tava lá, Nômades Urbanos. Falo pro Adson Queiroz, Adson, oficialmente estamos no Amazonas Film Festival. Que legal. E aí, Adson, você tem aí a acrescentar? Novamente agradecendo aos professores. Sim. O que me fez, como eu falei pra você, Sim. comecei com 9, 10 anos no grupo de leitura, passei Sim. pro grupo de teatro. Quando eu cheguei na 5ª, 6ª série, o que acontece? Graças a alguns professores, nossa, eu agradeço muito. O professor de inglês, ele falou, como é que eu vou ensinar inglês pra galera? Qual foi a sugestão dele? Façam cenas de filmes, mas totalmente falado em inglês, tá? Em português. Então, aquilo ali já me contagiou. Saca? Eu peguei uma câmera, ninguém tinha coragem de pegar na câmera, com medo de fazer besteira, fazer algo errado, e eu não sabia tanto assim. Mas eu já peguei a câmera, a gente fez um filme em inglês para poder apresentar na aula de inglês. Sim. A mesma coisa o professor de história vai e faz. Como era um assunto que não era tão interessante, que a galera não ia se interessar tanto assim, ele sugeriu que vamos falar da cabanagem. Façam uma cena de filme sobre a cabanagem. Entende? A Guerra Fria, esse tipo de assunto assim, ele pediu para que se transformasse em pequenas cenas. E a galera no começo ficava meio assim, poxa, porque não queriam aparecer. Eu falei, não. Eu falei, tá. E também, novamente, o pessoal, o medo da câmera. Eu falei, não, eu ia lá, era curioso, mexia. Então a gente fazia tudo com uma base da intuição. Ali começou de verdade o meu interesse pela produção audiovisual. E quando chega na faculdade, eu sempre gostei do desafio. E é aquilo que o Astel disse. Que o pessoal dizia, lá vem o doidinho, doidinho. Aquilo me incomodava muito. E uma vez eu tava no corredor, ele tava passando aqui e falou assim, lá vem o doidinho. Eu falei, mas por que ele é doidinho? Não, porque ele vive querendo fazer filme, vive querendo fazer isso, querendo fazer aquilo. E aquilo me incomodou. Aí eu fiquei assim, eu falei, caraca. Aí eu falei, só por isso que ele é doido. O mundo Só dele é porque outro. vocês não têm coragem de ir lá fazer, o cara tem, mas ele é doido.
Ele é de outro mundo. Aí, É o que sempre dizem, né? e aí, Doidinho e aqui. aí ele já tinha falado pra mim, através da Sabrina Maranhão, que era uma amiga minha, amiga dele, falou Sim, assim, é verdade. eu tô andando com ele pra cima e pra baixo atrás de elenco. Aí eu perguntei dele, a gente nem se conhecia, eu só conhecia de vista, eu perguntei. Eu falei, e aí, cara, conseguiu achar pessoal pro teu filme? Aí ele falou, não, até desisti porque ninguém quer fazer. Eu queria, na verdade, fazer um documentário. Aí vem aquela bendita pergunta que eu fiz pra ele. Mas o que tu quer fazer? E aí começou tudo. Foi quando ele me explicou. Quero falar sobre os hippies, quero falar sobre a galera que mora em frente ao colégio estadual. Eu fui mais pelo desafio. Legal. Eu fui porque eu gostei do tema e pelo desafio. Eu falei, quer saber? Já que ninguém quer ajudar, ninguém quer fazer, tá todo mundo torcendo contra, eu vou ser do contra essa galera. Eu falei, eu vou lá e vou ajudar o cara a fazer. Legal. Só que aí nisso veio uma moçada pra ajudar a gente. Uhum. Veio muitas pessoas pra ajudar a gente. Foi chegando um, foi chegando o outro, foi chegando o outro. Citou o Gustavo Sorães, eu não posso deixar de citar Dejá. Dejá, professor Dejá. Dejá, que a gente tinha que ter um Professor professor pra Dejá, sair com a gente. Literalmente, Com os ele colocou o pé na rua. Ele botou o pé na rua, Caramba! porque a gente não podia sair sozinho sem o supervisor. Quero mandar um abraço pros professores, então. Dejá, Todos os professores. professor Gustavo. E o Dejá simplesmente disse assim, eu vou com vocês. Assinou a cautela, pegamos câmera, equipamento, Carlinhos, que hoje tá na TV Encontro das Águas, foi o nosso cinegrafista. Sim. Até hoje eu falo com ele. E ali começou de verdade, foi um caminho sem volta. Foi um caminho, como o Aristeu falou, foi um caminho sem volta. A gente começou a fazer o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e por aí vai. E a gente foi pra primeira Amazônia Film Festival juntos. Sim. Depois eu fui com outras parcerias, ele foi sozinho. Depois eu fui com sozinho, ele foi sozinho. Ou seja, e depois a gente se reencontrou. A gente caminha junto, mas a gente também caminha separado. A gente tem nossos projetos juntos, mas também cada um tem o seu projeto. Mas é aquilo que eu te falei. Nós viramos colegas de faculdade, amigos de trabalho, colegas de trabalho, e hoje é tudo isso junto, tudo junto e misturado. Hoje nós somos amigos e ao mesmo tempo colegas de trabalho. E o Gabriel Pensador tem uma música que ele fala que é bom fazer música, mas fazer música com amigos é melhor ainda. Eu digo o seguinte, é bom fazer audiovisual, mas você fazer audiovisual com seus amigos é a melhor coisa que tem. Legal. Gente, como é a carreira, a vida de um produtor audiovisual? Bem, se engana quem pensa que nós estamos babados da grana. Acho que essa é ralada pra caramba, bebê Marcelo. Já sendo bem claro, né, Ari? Bem, o que eu posso dizer é o seguinte, né? Se você tem a paixão por aquilo que você faz, né? Você nem vai ligar muito pra grana, né? Sim. É claro que é importante você ter a grana, né? Você se sustentar, pagar suas contas, né? Mas é importante você amar aquilo que faz, né? Sim. O Adson falou da mãe dele, eu também agradeço muito a minha mãe, né? Dona Lourdinha, né? Beijão pra senhora que tá me assistindo agora. Obrigado. Então, na época da faculdade, a gente já sentiu uma certa resistência, né? Poxa, você tá numa área, né, que não vai dar... Porque nós sabíamos, né, que não vai dar assim tanta grana. Algumas pessoas chegavam com a gente que já estavam na área. Mas, como o Adson falou, nós fomos resistentes. Nós queríamos, pela curiosidade, também pela paixão. Eu lembro que uma das primeiras produtoras que eu trabalhei foi assim, né? Como estagiário, você passou por certas etapas até você chegar como produtor, né? E fora isso, né? Eu e o Adson sempre tivemos projetos paralelos, né? Além das nossas profissões, nós temos esses projetos paralelos. Voltado não só para o cinema, como para a TV, para o rádio. E assim, Marcel, você tem que gostar muito da sua profissão. Não adianta também só fazer pela grana. Também tem que gostar do que faz. O Adson citou aqui que desde criança, né, ele gostou. Eu, assim, sempre fui apaixonado pela televisão. Nem eu mesmo sabia, né? Quando meu pai dizia que eu tinha que fazer contabilidade, eu, nossa, nunca gostei de números, né? Por que eu vou fazer algo que eu não gosto? Mas o cinema veio. Eu não tirei o cinema, a produção audiovisual. Eu sempre gostei também da área de publicidade e propaganda. E foi a minha primeira faculdade que eu cursei, não cheguei a concluir, né? Mas, assim, esse mundo da comunicação sempre me chamou a atenção. E, como o Adson falou, né? Caminhamos juntos. Muitas vezes com os nossos projetos e muitas vezes nós nos sentamos e escrevemos. Eu vou citar aqui um outro amigo nosso que você conhece também, que é o Gerson Sobreira, né? Gerson Sobreira tá arrebentando Gerson agora, Sobreira, né? Ele foi um dos nossos parceiros também durante esse tempo.
Um dos nossos curtas documentários, que foi sobre o Parque Amazonense, Sim. ele, assim, me ajudou muito, né? Sim. Com a produção. Ele foi responsável por chamar os convidados, né? O pai dele foi jogador de futebol, o tio dele também. Nós tivemos entrevistas com jornalistas, né? Sim. O Eduardo Monteiro de Paula, o Leanderson Lima, né? Sim. Jogadores que fizeram parte da época. E esse documentário também foi algo histórico, né? Porque nós queríamos isso, né? Fazer esse resgate cultural. E um pouquinho antes desse documentário, teve algo que eu e o Adson produzimos, que ele falou anteriormente, né? Você precisa divertir. Eu cheguei com ele e falei, cara, tem aqui um documentário que eu quero fazer, nós vamos nos divertir. Sem pretensão de ganhar prêmio ou não, mas foi consequência. Que foi Artistas, um espetáculo urbano. Que foi quando nós, mais uma vez, literalmente colocamos o pé na rua, entrevistamos um malabarista, um saxofonista e um estátua viva. Quer comentar um pouco sobre esse nosso projeto maravilhoso? Fica à vontade. Com certeza. Voltando um pouquinho só à pergunta, como é a vida de um produtor audiovisual, o Aristeu já deu um spoiler, né? Sim. Pra quem tá estudando, por favor, continue estudando. Não vai ficar rico, mas dá pra sobreviver, dá pra viver. É como ele disse, tem que amar muito a profissão. Pra todo mundo que faz essa pergunta pra mim, eu dei aula na Fundação Rede Amazônica e também no Senac, e meus alunos perguntavam, professor, o que faz um produtor? Entende? Essa é a pergunta que eles faziam pra mim. O que faz um produtor? Eu dizia, é um trabalho de formiga. O cara ficava assim, trabalho de formiga? Como assim? Como é que a formiga constrói o formigueiro? É um grão aqui, outro grão ali, outro grão ali. Eu falei, é um trabalho que muitas vezes você não vê. Não vê o processo. Você vê o resultado. Uau. E muitas vezes o pessoal esquece do produtor. Só lembra do apresentador, lembra do cinegrafista, lembra do editor. É verdade. E muitas vezes esquece do produtor. Uma coisa que eu aprendi, Adson, só pra complementar, né? O produtor é o primeiro a chegar e o último a sair. É verdade. Mas é né? verdade, o produtor é o primeiro a chegar e o último a sair. Então, essa é a vida do produtor. É trabalhar. É trabalhar. É ralar, é trabalhar, é amar o que faz. Mas, se você ama audiovisual, se você ama cinema, eu digo pra você continuar, porque o caminho é esse. E o produtor, ele também, ele já, antes de ter um produto final, ele já imagina, né, como vai ser o produto final, Ele né? trabalha em todas as etapas, né? Pré-produção, a produção em si, após. E quando você vai montando, né? Seu curta-metragem, sua produção audiovisual. literalmente ele tem que ser de outro mundo, né? Vamos dizer assim, né? Porque pra enxergar o que os outros não enxergam ainda, né? Sim, Tem que ter já com uma certeza. visão bem apurada, né? De futuro, vamos dizer até, né? Sim. Ele se antecipa muitas vezes, né? Sim. Algo dá errado, uma fita crepe, algo assim, né? Muitas vezes ajuda. O Adson sempre tá com umas fitas crepes na bolsa, né? Tesoura, porque realmente isso daí ajuda a na gente nunca produção. sabe quando vai ser usado, quando vai precisar. E eu até brinco que... Até brinco não, é uma realidade. Você repara isso eu fazia essa brincadeira, né? Que lá nas lanchonetes, né? Eu quero falar, produção! Tá falando do hambúrguer, da batata frita, mas na TV e no rádio não é diferente. Quando acontece alguma coisa, a primeira coisa que o cara diz, produção. Tipo, resolve isso aí. Cadê a produção pra ver isso aqui? Cadê a produção pra ver aquilo ali? Eles não chamam o editor, eles não chamam o cinegrafista. Eles chamam a produção. Aqui eu chamo a Mariana. Mariana! E qualquer coisa eu jogo a culpa no Andres. Então pronto. Normal, muito normal fazer isso. Gente, de todas as produções, quais vocês podem destacar as curiosidades ou momentos mais marcantes aí pra vocês? Bem, o Nômades Urbanos, eu acredito assim que cada produção tem as suas particularidades, né? O Nômades Urbanos, nós estávamos com aquela expectativa, né, de ser o primeiro, né? Então, foi a questão da curiosidade. O sentimento que eu diria que aí foi coragem e persistência. Porque era o nosso primeiro, né? Com o Artistas, um espetáculo urbano, eu diria que foi a questão do divertimento. Eu falei pro Adson, vamos nos divertir. E foi algo assim que nós gostamos pra caramba, né? A gente colocou o pé na rua mais uma vez, sentimos um pouco como era a dificuldade dos próprios artistas, né? Sim. E eu vou destacar uma curiosidade, né? Que aconteceu durante a exibição deles no Amazonas Film Festival, né? Como o público recebeu.
Porque o público muitas vezes não sabe como é que o artista de rua trabalha, né? Não conhece a dificuldade, né? Você lidar com o público é uma coisa assim que é difícil, né? E no nosso documentário nós mostramos isso. Que os artistas, eles estão lá, tá aquela transitoriedade do dia a dia, mas eles estão pela diversão. Não é tanto pelo dinheiro, mas sim pela arte. E o Parque Amazonense, eu diria que foi aquele resgate cultural no qual nós viajamos no tempo, através das narrativas dos nossos ex-jogadores, jornalistas que acompanharam na época, né? O Parque Amazonense, para quem não sabe, ele fica localizado no bairro Nossa Senhora das Graças, entre a Rua Brasil e a Rua Libertador. Você consegue ver lá o portal com um cavalinho, porque ele era um hipódromo, depois virou o Maracanã de Manaus. E eu vou destacar também o seu Amadeu Teixeira, nosso saudoso Amadeu Teixeira, né? Tava difícil de falar com ele, mas quando ele conheceu o projeto, as netas dele falaram, a neta dele falou, né? Pode ver que o nosso avô adorou o projeto. E assim foi o ápice, né? Eu e o Gerson, a gente conseguiu falar com ele, foi uma das melhores entrevistas da minha vida. Legal. Como o Aristeu citou, né? Esses dois que tiveram, assim, momentos marcantes pra gente. O obstáculo do Nômades aconteceu algo, no mínimo, se quiser para usar essa palavra, interessante. Nós fomos conversar com os hippies, as pessoas que moravam em frente ao colégio estadual, moravam, eles não é que eles passassem por lá, eles dormiam lá, viviam lá. E eles disseram o seguinte: vocês não vão fazer que nem outra equipe não, né? Que a gente não sabe de qual emissora era. Porque o cara falou que vem aqui fotografar, falar com a gente, fazer uma matéria. Conversaram com eles, deram as entrevistas. E no outro dia tava no jornal o quê? Manaus invadida por bandidos e vândalos. Uau! E eles disseram que a polícia foi lá e teve usaram de violência contra eles. E isso meio que traumatizou eles. Eles falaram assim: a gente nunca fez mal pra ninguém. Vem um repórter, faz a matéria, joga no jornal e no outro dia a vida deles virou um inferno. Infelizmente tem isso também, né, no jornalismo, né? E a gente nem sabia disso. Sim, foi o que eu citei anteriormente. O nosso documentário serviu um pouco para reverter esse olhar. Sim. Porque as pessoas, depois do jornal, ele falou assim: ninguém olhava pra gente. Eles eram invisíveis. Sim. Só que eles começaram a ser vistos de uma forma negativa. Negativa, né? O jornalismo maldoso, né? Fizeram medo deles. A gente foi lá e fez o contrário. Nossa, o Artistas foi quase a mesma coisa. Ninguém queria falar com a gente. Porque era o cara que fazia malabarismo na rua. Sim. Era o cara que jogava facão, o outro jogava fogo e tal. E o que eles disseram pra gente? Que foi quase a mesma coisa. Sim. Começou a se espalhar que eles eram perigosos. E a maioria tinha fugido de circos da Argentina e do Chile por maus tratos. E foram viver na rua. Até então eu não tinha passado pela minha cabeça que seria isso. Mas ouvindo muitos relatos que não foram ao ar porque as pessoas não quiseram aparecer, mostrar a imagem, eles disseram: poxa, a gente fugiu do circo por causa de maus tratos. Chega aqui, começaram a espalhar notícias sobre a gente, as pessoas começam a olhar pra gente com medo. E os caras eram artistas. E outra coisa marcante, seu Francion, que é um malabarista com malabar de fogo. Sim. Uma pessoa super do bem, super generosa, nossa, de uma sabedoria incrível. Quando ele foi pro Teatro Amazonas, ele passava dia e noite na rua e não recebia aplausos. No Teatro Amazonas, uma plateia de pé aplaudindo o documentário sobre a vida deles, que eu vi ele se emocionar, eu fiquei assim, eu me senti muito mais realizado, porque de certa forma eu sabia que os aplausos não era pra mim e pro Aristeu, mas sim pra eles. Entende? Entendi. Era um pouco de aplauso pro documentário que foi feito, mas o aplauso principal era pros artistas de rua, que as pessoas estavam conhecendo a essência, estavam conhecendo a história. 3 pessoas super educadas, nossa, e de uma sabedoria que faculdade nenhuma dá. Uma sabedoria que eles aprenderam nas ruas. Uma educação que veio das ruas, mas é uma educação extremamente diferente. E não em artistas, mas em nômades urbanos, eu acho que tem alguém que fala assim: a arte transforma. A arte está na terra para libertar. A arte está na terra para libertar. Legal. Nós sempre gostamos dessas temáticas urbanas. Legal. Por isso que a gente sempre foi pra rua. Legal. Não sai daí, a gente vai pro intervalo faturar rapidinho e já volta. Agende na sua programação de fim de semana. 11h41, estamos de volta para toda Manaus e todo o estado do Amazonas com o De Bubuia Podcast aqui na programação da Rede Onda Digital. Hoje, batendo um super papo
sobre o cinema na Amazônia. Gente, que bate-papo maravilhoso. Dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, eu quero perguntar aqui de vocês, Ari e Adson, quais as principais referências e inspiração que vocês têm pro cinema? Bem, aqui no Brasil, né, eu já citei o Jorge Furtado, né, o Ilha das Flores. Eu acredito que esse foi o primeiro documentário que eu assisti que me deu vontade, né, de fazer algo voltado para a área, né. Sim. Vou citar aí o Jorge Furtado, o Jorge Bodansky, que fez Iracema, uma transamazônica, né, que é uma mistura assim de filme com documentário, que eu assisti na faculdade também com o professor Gustavo Sorranes, né. Então, assim, minhas referências, né, aqui do cinema nacional, eu vou citar esses dois, né. E como eu falei, né, eu sempre fui influenciado pelo cinema hollywoodiano, né. Sempre gostei das produções do Steven Spielberg, o James Cameron, e não posso deixar não vou deixar de citar Quentin Tarantino, né. Que eu acho que foi o cineasta, né, que inspirou a gente, né. Ele começou a fazer filmes independentes, né, tanto ele quanto o Robert Rodrigues, né. E isso foi uma inspiração pra gente. Tanto é que quando ele faz os seus filmes, tá lá: escrito, produzido e dirigido por Quentin Tarantino. E normalmente, às vezes, é isso que acontece nas nossas produções. Escrito, produzido e dirigido por Ari Santos, Adson Queiroz. Por quê? Porque normalmente a gente faz de tudo um pouco, né? Legal. Até hoje a gente podemos dizer que a gente tá um pouco no cinema de guerrilha ainda, Não né? tem jeito, o produtor vira cinegrafista, vira editor, vira ator. A gente começa com um roteiro, né? Aí Vira depois vê roteirista. que as dificuldades começam, né? A gente faz Não tem de jeito tudo um não, pouco. de tudo um pouco. Falando internacionalmente, Sim. eu gosto muito do Mel Gibson. Pra mim, todo mundo pergunta: qual é o filme? Qual é o filme? Eu digo: Coração Valente. Eu não canso de assistir, reassistir. Por causa de produção, de roteiro, o make-off eu já vi umas 100 vezes, pra ver se eu consigo aprender um pouquinho. Sim. Ao fazer cinema, eu fico: o cara tem uma cabeça muito genial. Uau. E ele escreve, produz, dirige, Sim. atua, ensina os atores, ele é preparador de ator, ele é o cara. Pra mim, Mel Gibson, assim, é uma referência mundial que, lógico, todo mundo tem sua preferência. Sim. Mas pra mim, Mel Gibson é o cara. Falando de Brasil, o que me inspirou realmente a continuar fazendo isso e querer realmente mais. Não tem jeito, Alto da Compadecida. Guel Reis. Em Legal. termos de Brasil, a minha paixão é o Alto da Compadecida. Vai ter o 2, né, esse ano, né? Vai ter o 2. E, falando de Amazonas, tem um cara, vou jogar uma polêmica aqui, tem um cara que muita gente não gosta, mas pra mim é o cara em Manaus, não menosprezando os outros. Tem uns 100, 200 cineastas em Manaus, mas pra mim, Zé Leão, o cara que começou com um filme de 1 minuto, com um filme com curta 4, Sim. que incentivava pessoas que nunca tinham feito aula, que nunca tinham pego numa câmera, Uau. vai lá e faz teu filme. Uau. Pra mim, esse é o cara. Não adianta eu ter faculdade, não adianta eu ter pós, não adianta eu ter curso lá fora, curso sei lá onde, no Rio, São Paulo, e não incentivar as pessoas a fazerem cinema em Manaus. Sabe? Tem um grupo muito fechado em Manaus, muito fechado em Manaus, que tá há 10, 20 anos, eu respeito. Sim. Mas o Aristeu chegou agora com 1 ano. O discurso deles é: não, mano, vai ter que ralar muito pra chegar aqui. Tá rolando a onda dos editais. Sim. E os caras querem se fechar. Quando alguém fala assim: não, mas tem que dar oportunidade pra quem tá começando. Qual é o discurso deles? Ninguém deu oportunidade pra gente. Por que eu tenho que dar oportunidade pros outros? Eu já sou o contrário. O cara que tá há 20 anos fazendo cinema tinha que ser o primeiro a brigar por quem tá começando agora. Sim. O primeiro a brigar porque tá querendo pegar uma câmera e fazer alguma coisa. Se eu não tô aqui, se eu não servir pra brigar pelos outros, pra lutar junto com os outros, seja com quem tá começando, seja com quem tem 30 anos de profissão, é melhor eu sair dessa área. Eu me vejo assim. Legal. Eu tenho esse discurso, eu não sei se o Aristeu tem, eu tenho esse pensamento. Ninguém dava chance pra gente. Sim. A gente foi lá e fez Nomes Urbanos, fomos pro Amazonas Film Festival. Legal. Por que eu não posso dar chance pra uma pessoa que de repente tá se apaixonando por cinema? Por que eu tenho que matar o sonho dessa pessoa? Não, galera. Não. Vamos mudar o discurso. Vamos mudar as atitudes.
A gente tem mais é que incentivar. O Zé Leão tá rodando no interior agora. Muita gente não gosta dele. Mas ele fez isso, criou o Festival de 1 Minuto. Muita gente menosprezava, mas lotava toda vez que ele fazia no Lago São Sebastião. Uau. E eu Pessoas que não tinham oportunidade de ir pro cinema iam assistir. Depois veio o Curta 4. Máscara de Madonna e ganhou como melhor edição. É verdade. Com o nosso Curtinha Entende? Trash. O que é o Ganhou. Curtinha Trash? A gente fez São curtas de baixo orçamento, né? gente Que a fez um gente curta exagera trash um pra pouquinho, brincar, né? tal, e- No sangue, Nossa. nas atuações. Mas, no entanto, ele foi gratificado, né? Zé Leão, né? Zé Leão, Zé Leão. em Manaus. Eu vou com certeza pedir de vocês aí pra fazerem essa ponte, pra trazer ele Com aqui. Vai ser certeza, uma Zé honra. Leão de Manaus, Mel Gibson. Sim. E trazendo agora pra essa mesa. E Adson, Tá aqui um cara que é eu inspiração vou- pra mim. Pô, obrigado. Porque o cara luta. Não o cara chora ali, rala, não vai chorar ali. Porque o cara é teimoso. E eu sempre falei isso pra ele. Ele serve de inspiração do meu lado aqui, pra me dar força. Sim. Quando eu pensei, eu olhei, opa, ele falou, vamos fazer. E é aquilo que eu disse, eu gosto do desafio. E vamos citar aqui 2 amigos nossos, né? O Bernardo Oliveira. Com certeza. Já citei o Gerson, e pra mim um dos grandes cineastas que Bernardo e surgiu. Gerson são meus amigões. Com E certeza. um dos grandes É que aquilo que está eu disse. surgindo, né? Né, Adson? Se fazer alguma coisa sozinho já é bom, imagine com amigos. Sim. É o Lucas Martins. Nosso Lucas amigo Martins. Lucas Martins. Lucas Martins, você é o cara, você sabe disso. Tá voando aí no... Sim, nos festivais internacionais. Internacionais, o cara tá voando. Ele é o cara. Tá voando. Gente, como a gente chegou nessa questão das dificuldades e tal, críticas, né? Eu quero Sim. perguntar de vocês aí quais as dificuldades encontradas nesse momento de pré e pós-produção. Bem, eu diria que a primeira dificuldade, não sei se acontece com o Madison, né? Muitas vezes é a falta de inspiração. Dá às vezes um bloqueio mental, o que eu posso fazer, o que eu posso criar. Mas aí quando você começa a rascunhar e vê que tua página já tá, vamos dizer assim, né? Com alguma ideia, né? Eu diria que é a questão de como eu vou montar isso com tal orçamento, se é possível. O Adson, recentemente, ele fez um documentário com um edital, certo? Certo. Antes dos editais, nós fazíamos o cinema tirando do nosso próprio bolso, né? Foi o citado cinema de guerrilha, né? Então acredito, Marcel, que essa é a grande dificuldade, né? Muitas vezes você precisa de um apoio, você precisa de incentivo para projetar, né? O que vai ter no teu curta, tipo de câmera, iluminação, o que você vai precisar na pós-produção. Então tudo isso tem dificuldade, né? Quando você tá produzindo. Continuando o que o Aristeu disse, eu acho que é isso. O começo é sempre mais difícil. Sim. O começo, a página em branco é sempre mais difícil. Mas depois que você consegue escrever, o que eu faço? Muita gente deixa a página em branco lá até surgir uma inspiração. Eu não. Por mais que a ideia não seja boa, eu começo a escrever. Eu escrevo, pra não perder a ideia principal. Sim. Eu volto lá e digo, não gostei disso, vou modificar aqui, vou tirar essa cena, vou acrescentar outra cena. Porque quando você tem alguma coisa para modificar, eu acredito que fica mais fácil para o pensamento fluir. Uma folha em branco, você não vai fluir nada porque tá em branco. Eu já costumo escrever, por mais que a ideia não seja boa, e com o tempo eu vou adaptando e colocando algumas coisas que eu tive do passado, ou alguma coisa que surgiu novo. Bom, gostei disso aqui, para colocar de novo na ideia. Em termos de pré, isso. Em termos de produção, não tem como fugir do cinema de guerrilha. Sim. Acaba virando o cinema de guerrilha, porque se São Paulo e Rio, que tem muito incentivo, já tem dificuldade, imagina a questão de Amazonas. Uau. Falando de Manaus, que estamos praticamente isolados do resto do Brasil. Mas isso não pode ser usado como desculpa. Dificuldade vai ter. Dificuldade sempre vai ter. Mas, além das dificuldades, eu digo uma coisa: sempre vai ter amigos dispostos a ajudar. Sempre vai ter alguém que vai querer fazer parte da tua produção, ou vai querer atuar, ou vai querer fazer alguma coisa. A maioria dos nossos filmes era assim: a gente fazia uma vaquinha pro transporte, pra alimentação, pra alugar a câmera, alugar a iluminação. Amigo, me empresta tua câmera rapidinho. Ou era emprestado ou era alugado. Isso pra mim vale muito, muito, muito a pena, já que ele citou o Quentin Tarantino. O Quentin Tarantino fala: tem dinheiro? Faz o filme. Não tem? Aí que tem que fazer mesmo. Quais histórias ou temas locais vocês acham que são mais importantes ou interessantes
para serem contados no cinema? Bem, eu tenho um projeto, né? Eu já chamei até o Adson, né? Sim, Ele ficou em 5º lugar no último edital que nós participamos, né? sim. E é algo que sempre me fascinou, né? Que foi o Telering Baré. Telering Baré. Telering Baré. Telering Baré. O seu Arnaldo Santos que organizava, né? Telering é de ringue mesmo? Sim, De briga? inspirado mas nas não lutas. é de briga. Não? É estilo. É inspirado naquelas WWE, lutas mexicanas. Telecast. Ah, sim, que é eu aquela Eles luta de ficavam mentiras. mascarados, né? Tem inclusive histórias, né? Inclusive, eu vou dar aqui um pequeno spoiler, né? Spoiler, né? Eu posso dar uma O irmão do Dudu. Me perdoe. Por obséquio, eu tenho uma sugestão. Eu tenho um amigo que trabalhava comigo no Amazonas em Tempo, e na época que tava chegando o MMA, né? Aí eu acho que vocês sabem que eu também comecei no jornalismo pela fotografia, né? Sim. E aí eu era pautado pra cobrir, né? E a maioria dos MMA, eu como sou do esporte também, né? De luta, eu gostava de cobrir, fazer questão. Cara, a gente bolou, tá aí até um tema pra vocês, hein? Vocês falar. podem ficar com esse tema. Pode falar. A gente criou o Galeroso Fight. Nossa. Mas é de mentira. Né? Não existe não tem. Né? Já pensou se Gostei tivesse, do tema. né? De galeroso, né? Galeroso sim. Fight. É nosso isso daí. Cara, tem que registrar isso aí também. Mas enfim, Telering Baré. Então como seria? Então, nós gostamos sempre de contar histórias, né? Aham. Através das narrativas, imagens de arquivo. Isso daí seria algo como nós fizemos parecido com o Parque Amazonense, né? Aham. Foi inspirado em narrativas e imagens da época, né? Sim, legal. Se a gente não fizer com algum edital, a gente vai simplesmente tirar do nosso bolso algum dia, né, Adson? Vai. Sim. Futuramente sim. Gente, a gente tá se caminhando pros nossos minutos finais. E antes de... Ó, sobrou muita pergunta aqui pra gente. Nossa, gente, eu peço até desculpa. Sem problema. Mas, Tranquilo. caso aquelas pessoas... eu tenho que fazer essa pergunta aqui até pra vocês... Como eu percebi que vocês defendem muito essa visão, né, do incentivo, né, ao cinema audiovisual. Eu queria perguntar quais conselhos vocês dariam para os jovens cineastas da Amazônia que estão iniciando aí nesse caminho de vocês audiovisual. Eu diria, sejam curiosos, não desistam, e se alguém falar pra vocês que isso é muito difícil, vocês não vão chegar a lugar algum, é mentira. Você vai ter que seguir o seu caminho. Nós seguimos o nosso e estamos aqui. Pra mim é um privilégio estar falando sobre cinema. E é isso. Ele roubou minha fala, né? Fazer o quê? Mas é isso. Não desistam. Não desistam. É o que eu tenho pra dizer pra vocês. E quero agradecer mais uma vez, meus amigos. Obrigado pela oportunidade de a gente estar podendo bater esse papo aqui. E para aquelas pessoas que de repente, Adson e Ari, que queiram entrar em contato com vocês, né? Para tirar uma dúvida, falar sobre cinema também, ou algo do tipo, como é que eles podem fazer? O arroba de vocês, né? Eu vou deixar aqui meu contato pelo Instagram, né? Ari_Santos01. Ari_Santos01. Você pode adicionar, trocar uma conversa, só não peça um pix. Não vai fazer. Não estamos ricos ainda, né? Ainda não. E o seu, Adson? Pra galera que quiser tirar dúvida, quiser entrar em contato, quiser contratar pra algum serviço. Sim, também. Tudo relacionado a cinema, Tudo né? relacionado a cinema, audiovisual, eu, Adson Queiroz. Repetindo. Repetindo, eu, Adson Queiroz. Meus amigos, muito obrigado mais uma vez. Quero agradecer aos nossos amigos aqui, operação de som, seu Marcos, operação de VMix, Andrews Richard, imagem Pedro Cyber, Master TV Ramon, produção doutora Mariana Figueiredo, direção geral Chacal Colette. Te encontro no próximo sábado. Beijo!